Meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 151 da jornada Lê a Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Jó, capítulos de número 25, 26 e 27. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixe seu like e compartilhe essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então? Vamos ler agora o capítulo de número 25, que é bem curtinho, e a terceira fala de Bildade. Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levantará a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é larva, e o filho do homem que é verme. Capítulo de número 26 agora, o Jó critica Bildade, né? Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Senti um quezinho de ironia aqui, né, Jó? Senti. Como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço quem não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento com a ajuda de quem não você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Ai, essa aqui doeu, hein? Já pensou? Tu já pensou alguém chegar pra ti e te falar? Com a ajuda de quem você prefere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala com você? Doído, hein? Doído, hein? Pois é, Bildade levou uma no estômago aqui. Vamos continuar. Os mortos tremem debaixo das águas com os seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre as luzes e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante de sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou e a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isso são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro. Mas o trovão do seu poder se estenderá? Se estenderá? É uma pergunta, desculpa. E agora vamos para o capítulo 27. Que é a resposta de... Ah, tá, isso que a gente leu, desculpa, eu não mencionei, né? Mas isso que a gente leu depois de Jó ter sido bem ácido com ele ali na sua ironia, isso que a gente leu até agora é a continuação da terceira fala de Bildade, ou seja, além de Jó ter usado da ironiazinha dele, ainda interrompeu o camarada, né? Que também não tá falando muita coisa, né? Não tá falando nada com nada. Que bom que foi interrompido. Mas mesmo assim não aprendeu a parar de falar besteira. Que bom. E aí, então, agora Jó vai responder tudo isso que Bildade falou, né? A resposta de Jó, então, no capítulo de número 27 vai ser assim. Jó continuou em sua fala dizendo: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto eu puder respirar, e o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, nunca os seus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. Longe de mim que eu dê razão a vocês. Ótimo.
Belíssima essa fala. Até morrer nunca abrirei mão da minha integridade. A minha justiça me apegarei e não a largarei. A minha consciência não me acusará em toda a minha vida. Caramba, pensa convicção. E isso aqui eu acho muito interessante porque ele vai dizer: tão certo como vive Deus que me tirou o direito, todo-poderoso que amargurou a minha alma. Ele deixa bem claro aqui que ele não está negando o seu sofrimento, ele não está tentando falar, não, nossa, sabe quando a gente quer na nossa vida falar, não, isso aqui é uma levante do inimigo, etc, lá. Mas ser que a gente saiba que tenha as mãozinhas dele, do inimigo. Mas ele simplesmente descansa no fato de que tudo aquilo que ele estava passando era por conta da vontade de Deus, que na verdade ele era o soberano sobre tudo e que aquilo que ele estava vivendo era porque Deus quis que aquilo acontecesse, porque o Senhor estava trabalhando por trás disso. E é nisso que Jó descansa, né? A gente consegue perceber aqui, porque ele continua não questionando, por mais que os seus amigos estivessem, sabe, quase que aliciando ele nisso, né? Tipo assim, quase que o convencendo por insistência de que ele realmente tinha feito isso, de que ele tinha cometido algum pecado por estar sofrendo tanta coisa, né? Mas Jó, ele é firme porque ele conhece, né? Ele examinou o seu coração e ele também não fica ouvindo nessas ladainhas dos amigos, confiante de que Deus era o responsável por tudo aquilo que ele tinha antes e pelo que ele estava passando nesse momento. Então isso aqui também leva a gente a refletir, né? Que às vezes a gente não descansa nessa soberania de Deus, a gente não descansa nesse atributo do Senhor de ser o Deus que controla tudo, o Deus no bom sentido, né? Não vamos aqui estar pensando de forma pejorativa, não sei, né? Vamos evitar o cancelamento aqui. Mas, então nessa realidade de que Deus, ele realmente tem poder sobre todas as coisas, né? Que ele é soberano sobre a criação. Então Jó descansa nisso. É isso aqui que ele tem por certo. Então ele sabe que, analisando para a vida dele, ele não cometeu nenhum pecado. Ele analisou a vida, ele não encontrou. Por mais que os seus amigos queriam insistir, até às vezes, né, teorizar o que ele poderia ter feito. Então, assim, Jó tava complicado aqui, né? Os seus amigos realmente estavam sendo péssimos amigos, né? Mas vamos continuar. Que o meu inimigo seja como perverso e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio? Quando ele for tirada a vida, quando Deus lhe arrancará a alma? Será que Deus ouvirá o seu clamor quando lhe sobrevier a angústia? Será que o ímpio encontrará prazer no Todo-Poderoso e invocará a Deus a todo momento? Vou ensinar a vocês a respeito do poder de Deus e não lhes ocultarei o que está na mente do Todo-Poderoso. Eis que todos vocês já viram isso. Por que então ficam repetindo palavras que não fazem sentido? Esta é a porção que Deus dará ao perverso, a herança que os opressores receberão ao Todo-Poderoso. Se os filhos deles se multiplicarem, será para que sejam mortos à espada, e os seus descendentes passarão fome. Os que sobreviverem, a peste os sepultará, e as suas viúvas não chorarão por eles. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular roupas como barro, poderá até acumular tudo isso aqui, mas o justo é que vestirá as roupas e o inocente ficará com a prata. A casa que ele edifica é como a da traça, como a cabana que o vigia constrói. Rico, ele se deita com a sua riqueza, mas quando abre os olhos, ela já se foi. Pavores se apoderam dele como inundação.
De noite a tempestade o arrebata. O vento leste o leva e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. Deus lança isto sobre ele e não o poupa. A ele que procura fugir as pressas da sua mão. Diante da sua queda, as pessoas batem palmas, e ao vê-lo ir embora, o vaiam com assobios. E essa foi a nossa leitura de hoje. E aí, o que vocês acharam desse momento meio irônico de Jó? Eu achei ótimo. Confesso que eu gostei muito dele sendo irônico com o seu belíssimo amigo Bildade. Mas aí, me conta aqui nos comentários o que vocês acharam. Às vezes eu leio algumas coisas na Bíblia, eu começo a dar risada, eu dou... Porque, né, às vezes eu realmente me divirto lendo alguma boa parte das coisas assim da Bíblia, eu me divirto bastante. Mas é isso, me conta aqui nos comentários o que você achou. Então, um beijo da Sá e até amanhã!